Fala galera, beleza? Neste vídeo, vamos ver a terceira função inorgânica, que é a função chamada de sal. Vamos ver também suas propriedades e sua nomenclatura. Sugiro que antes que vejam esse vídeo, vejam um vídeo sobre reação de neutralização, pois ele dá a base das reações que originam as respectivas substâncias chamadas de sais. Assim como a Arrhenius definiu o que era ácido e o que era base, a Arrhenius também define o que é sal. Para Arrhenius, sal é qualquer substância que vai liberar pelo menos um cátion, que não é H+, e pelo menos um ânion, que não é OH-, em solução aquosa. O ácido era tudo que liberava H+, e a base era tudo que liberava OH-. Qualquer substância que vai liberar qualquer cátion e qualquer ânion que seja diferente de H+ ou de OH-, será chamado de sal. Porém, essa definição exclui alguns tipos de sais que liberam H+ e OH-. Por isso, é importante que se pense que, na verdade, o sal é um produto de neutralização, da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Todas as vezes que um ácido é misturado com uma base, dá sempre água e um outro produto, que é o sal. Essa definição inclui a maior parte dos sais. Assim como os ácidos começavam com OH e as bases terminavam com OH-, os sais não vão nem começar com H+ e nem terminar com OH-. Eles podem até tê-los, mas não vai nem começar e não vai nem terminar com essas formas. Como, por exemplo, o caso do bicarbonato de sódio, que apesar de ter hidrogênio, não começa com ele. A nomenclatura do sal é uma das mais difíceis que tem dentro das nomenclaturas inorgânicas, porque você só consegue chegar nessas nomenclaturas de forma adequada, sem consulta, se você souber claramente qual é o nome do ácido que deu origem a ele. Por isso a reação de neutralização é muito importante. Se você não sabe que ácido que deu origem a ele, isso se torna muito difícil de chegar nesses nomes. Porém, o nomezinho mesmo dele é simples, só é difícil de chegar. O nomezinho dele vai ser o nome do ânion primeiro, seguido pelo nome do cátion. Quando o cátion tiver mais de um possível cargo NOx, a gente vai ter que colocar aqui na forma de número romano. Muito bem. O nome do cátion é muito simples, basta que se procure na tabela periódica qual é o nome do metal, porque o cátion vem da base, e esse cátion é sempre um metal só. Por exemplo, sódio, magnésio, alumínio. Só um caso diferente é que esse cátion, que é bastante comum, não é formado por apenas um elemento e também não é um metal, mas é positivo. Ele é chamado de amônio e ele vale a pena ser anotado, porque ele é bastante comum e ele não é um cátion metálico que você acha na tabela periódica, porque não é formado por apenas um elemento. Já o nome do ânion, que é a parte mais difícil, vai depender do ácido que deu origem a ele e vai ser obtido alterando-se o sufixo. Ou seja, depende da terminação do ácido para que você consiga saber qual é o nomezinho do ânion para colocar lá. Vamos lá, existem 3 possíveis nomenclaturas de ácido: oso, ico e hídrico. Oso, ico e hídrico. Vamos lá, para saber a respectiva mudança de sufixo, nós temos então que associar oso com ito, ico com ato e hídrico com eto. Fica dificinho, inclusive. Tem também uma frasezinha que é para tentar ajudar vocês, parecido com aquela frase que tem para o ácido quando eu estabeleci com vocês as nomenclaturas dos ácidos. Mosquito, teimoso, tibato, tipico, timeto, no vídrico ou vidrico. Depende muito da entonação. Então, mosquito, teimoso, tibato, tipico, timeto, no vídrico ou vidrico, tá bom? Não é uma palavra aí que exista vidrico, mas é o que a gente consegue associar, porque não existem muitas palavras no português com hídrico no final. Na verdade, só existem os ácidos. Portanto, se ele terminar em oso, ficará ito, como, por exemplo, o cloroso, clorito, o clórico, clorato e o clorídrico, cloreto. A parte inicial não muda, o que só muda é a transformação de cada um dos sufixos.
Por exemplo, para esses 4 exemplinhos que estão aqui, mosquito teimoso, te bato de pico, te meto no vidro, e com isso para conseguir chegar só na nomenclatura do ânion. Vamos lá. Separa cátion de ânion. Cátion é o primeiro, ânion é o segundo. Portanto, cátion aqui nós temos o sódio, o potássio, o sódio e o sódio. Todos esses sais terminarão em alguma coisa de sódio, alguma coisa de potássio e alguma coisa de sódio. O mais difícil é começar aqui com o nome do ânion. Então, Cl. Este Cl, que é o Cl-, ele vem do ácido HCl. O ácido HCl é o ácido clorídrico. Revejam o vídeo sobre nomenclatura de ácido. Com isso, trocaremos o hídrico por eto. Portanto, cloro hídrico, cloro eto. Este é o cloreto de, e aí sim, o nomezinho do metal, que é o metal sódio simples. Sódio, apenas uma carga. Segundo caso, NO3. O NO3 vem do HNO3, que é o ácido nítrico. Portanto, a nomenclatura desse cara, deveremos mudar o sufixo ico para o ato. Portanto, nítrico, nitrato. Este é o nitrato de, o K é o potássio. Vamos escrever aqui, nitrato de potássio. ClO vem do HClO. Esse é o hipocloroso. Portanto, mudaremos o prefixo oso pelo ito. Portanto, o nome dele, hipoclor. Nada muda aqui no começo, continua hipoclor. E aí troca-se o oso por ito. Portanto, hipoclorito. E aí vem DNA, sódio. Segunda parte é sempre muito fácil de fazer. É só consultar o nomezinho dele na tabela. E o último deles, o HCO3, na verdade, ele é um sal parcial. E essas nomenclaturas aqui não funcionarão muito bem. Eu coloquei ele devido às suas diversas aplicações do cotidiano e seu altíssimo aparecimento em vestibulares. Ele está presente, por exemplo, no fermento químico, em extintores químicos e em diversas outras aplicações. É colocado também na forma de bicarbonato, no molho para diminuir a acidez. E o nomezinho dele é um nomezinho especial, que é o nomezinho bicarbonato de sódio. Ok? É um nomezinho que vale a pena decorar mesmo e colocar e escrever. Por fim, os sais não têm grandes classificações, então a mais importante deles de longe é a solubilidade em água. Existem basicamente sais muito solúveis e sais muito pouco solúveis, que a gente diz basicamente insolúvel. Os sais que são solúveis são os nitratos e acetatos. Não há nenhuma exceção. Todos os sais formados por nitratos e acetatos são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos também são solúveis, mas há exceções. Qualquer cloreto, brometo ou iodeto de prata, chumbo ou mercúrio não solubiliza em água. Sulfatos também são solúveis, porém há exceções. As principais delas, o cálcio, o chumbo e o bário, sulfato de cálcio, sulfato de bário ou sulfato de chumbo, são insolúveis em água, porque eles são exceções. Agora, sulfeto, carbonato e fosfato são todos insolúveis, ou seja, não misturam em água. Esses sais aqui ficam no fundo do copinho. Quem são as exceções? Basicamente o grupo 1 e 2, que é a exceção para ambos os casos, e também o grupo amônio. Tá? Esses são os principais exemplos aí de ânions que são insolúveis. Por fim, um exercício da Mackenzie a respeito do NaNO3, só para consertar a fórmula, porque o A tem que ser minúsculo, conhecido como salitre do Chile, utilizado na fabricação de fertilizantes, são feitas as seguintes afirmações. É um composto iônico. Para ser um composto iônico, ele tem que ser formado por metal e ametal. O sódio é um metal, o N e o O são ametais ou não metais. A interação entre ametais e metais é do tipo iônica, portanto essa daqui está corretinha. 2. É um solúvel em água. Bem, aí necessitaria de uma tabela de solubilidade de um conhecimento prévio, é bastante difícil. De qualquer forma, o NaNO3, como todos os nitratos, são todos solúveis, então esse 2 também está correto. Terceiro, apresenta ligações do tipo covalente entre o oxigênio e o nitrogênio. Bem, para ter ligação covalente oxigênio e nitrogênio,
que estão presentes na fórmula, nitrogênio e oxigênio, têm que ser ametais, o que é uma verdade, ametais entre si fazem ligação covalente, esse terceiro também está corretinho. E por fim o 4 é o nitrato de sódio. Nitrato vem do ácido nítrico, que é o HNO3, mosquito teimoso, te bato, te pico. Portanto, está certinho, o ícaro tem que virar ato. Esse é o ácido nítrico doa o NO3, que está presente na fórmula. Perfeito. De sódio, precisa ter o Na, que é o sódio, portanto, esse sal precisa ter o sódio, e o NO3, certinho. O quarto também está correto, e aí nós temos todas elas corretas, 1, 2, 3 e 4, que nos dá o gabarito do item A. Beleza? Valeu!